Sejam todos bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio aqui da Domcast, o seu podcast católico aqui, onde a verdade acontece de forma simples, né? Trazendo histórias para vocês de pessoas comuns que acontecem de verdade, sim, na prática. E hoje a gente vai falar um pouco da dor ao propósito, a jornada de Sorin. Ficou forte esse nome, né? Então hoje você vai conhecer um pouco a história do Edson, ou melhor, Sorin, uma trajetória marcada por perdas, descobertas e muita fé, que transformou a dor em missão. E no meio disso tudo, música e muita música. Edson, meu irmão, obrigado aí por você estar participando aqui com a gente. É sempre uma alegria, um prazer imenso recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo a Domcast. Obrigado, Douglas, meu amigo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo acolhimento. E a vocês que aqui nos assistem nesse momento, né? Obrigado por receber a gente na casa de vocês, que é um entretenimento também, né? Abre as portas, então é isso aí. Sopra, Espírito de Deus, sob o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do seu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção de cura neste lugar. Aqui a gente começa o podcast já diferente, né? Cara, eu acho que vamos ter um papo maravilhoso aí, gente. Esperem para ver aqui esse episódio aqui que realmente tá incrível, né? A gente tem muita conversa, muito conteúdo para trazer, né? E, cara, quem é o Edson, né? Quem é o Edson? Conta um pouquinho de onde você veio, né? Como era o seu ambiente familiar. Conta aí pra galera, que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade, né? É, né? Bom, o Edson, ele nasceu numa família tradicional, né? E desde pequeno, assim, eu sempre frequentei a igreja. Meus pais sempre me incentivaram, principalmente minha mãe e minha avó tiveram essa dedicação. E começa acho que todo mundo começa pelo Padre Marcelo, né? Que sendo ir no santuário. E a minha vida foi essa, desde pequeno. E também desde pequeno comecei a tocar na igreja também. Você sempre veio de família católica? Sim, assim, sua minha família sempre foi católica. É. E você curtia, assim, fala assim, cara, putz, tem que ir pra igreja. Cara, eu falo pra você. De início não, mas quando é criança, assim, né? Você quer ficar bagunçando na igreja, quer ficar correndo pra lá e pra cá. A mãe vem aqui. Não deixava, não. Mas era difícil, viu, pra igreja. Era muito difícil. Mas minha mãe, assim, meio que eu... Não posso dizer que é obrigado, né? Mas fazia que a gente fosse, né? Assim. Mas a minha avó sempre me incentivava também, ensinava a rezar o terço. Rezava junto comigo também, quando era pequeno. Legal, que legal. Rezava junto, aí foi indo. É legal isso, porque assim, cara, toda a história que a gente escuta, fala assim, não, minha avó rezava o terço comigo. Olha, as vós acho que estavam sempre presentes ali, né? Verdade. Vamos contar aqui umas dezeninhas, filho. Vem aqui. Ela acordava de manhã, eu lembro que ela acordava de manhã, vamos rezar o terço. Era meu irmão, né? Nós dois, né? Uhum. Então eu chegava assim de manhã, vamos rezar o terço, levava a gente sempre pra ir pra missa. E ela, assim, o primeiro contato que eu tive, quando eu tava falando do Padre Marcelo, no santuário, ela foi a primeira que me levou. Caraca, que da hora, cara. Eu acho que, se eu não me engano, minha mãe também estava junto. Acho que foi isso mesmo.
Nossa, Ela que da que hora. deu... E como que era o Edson na infância, cara? Dava trabalho, hein? Aprontava bastante, levava bastante puxão de orelha da mãe. Mas assim, aprontava pra caramba ou você era Cara, mais tranquilo? aprontava não, É, não aprontava muito não, era mais tranquilo é. mesmo. Não tinha aquela coisa de quebrar alguma coisa, ou... era mais tranquilo mesmo. Tava mais na vida normal, É, um né? pouquinho na vida normal. A infância acontecendo, né? É, mas teve aquele momento assim que você teve a adolescência, né? Que Aham. via aborrecente, né? Que dava aquela respostinha na mãe. Você levava aquela cintada bem dada assim, Não né? tinha jeito, Tinha, né, cara? tinha umas coisas assim também. Ai, que da hora. E, cara, a gente começou a falar muito essa questão da música, né? Acho que o tema principal aqui, né? Acho que até pela sua carreira hoje, né? Pela sua vida, o seu dia a dia, como músico. Como que foi isso na sua infância, né? Como que foi pegar esse gosto musical, assim? Cara, eu não sei explicar como, mas a gente, quando vai nas missas, a gente sente aquela vontade, né? Uhum. Sempre nasce pela uma vontade assim que você não sabe de onde que vem. Mas eu sempre ia nas missas e tal, e vem aquele grupo cantar, e etc. Eu falei, queria um dia tocar na missa e tal. E até tem criança que, quando é pequena assim, quer jogar futebol, né? Eu nunca que tive esse negócio. Eu não sei o que eu tinha, que eu queria tocar. Na época tinha até aquela coisa da Canção Nova, tinha vários Uhum. artistas, lá de Resgate, Helena Ribeiro e tal. Eu falei, nossa, eu queria estar um dia tocando lá na Canção Nova, até que... Com esses caras aí, né? Ou não precisasse com esses caras, mas mesmo que se Sim, encontrasse, sim. entendeu? Mas aí Deus fez uma reviravolta na minha vida que foi... Cara, Hoje até... a gente vai contar um pouquinho dessa reviravolta. Aguenta aí, estamos só começando. Tem muita história aqui, ó. Uma reviravolta bem... Cara, quando você lembra, assim, da sua infância, né? Esse desejo de querer cantar, esse desejo de ver esses artistas, né? Grandes artistas, por sinal. Hoje em dia, acho que, cara, faz parte da nossa infância, né? E aí a gente olha e fala assim, pô, essa música fez parte da minha vida na infância, cara. Que música que você poderia dizer que fez parte da sua infância? Eu lembro do CD do Padre Marcelo, cara, não tem jeito. Acho que todo mundo é do Padre Marcelo. Todo mundo. Mas tem até uma parte que ele fala, né? Acho que é a primeira música que ele fala, quero mergulhar nas profundezas. Aí ela junta, né? Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E de fato, a gente descobre, né? Exatamente. Cara, e é engraçado. Tô escutando aqui essa música. Se não me falha a memória, teve um episódio que a gente gravou com o Padre Rafael, né? O Padre Rafael, a gente teve o prazer de tê-lo aqui conosco. E ele contou uma história que ele falava, cara, fui pra igreja porque tinha um senhorzinho que era amigo e falou, pô, vamos lá, vai ter um encontro, a gente come uns bolos lá, né? Aqueles encontros que vai na Sim. casa do pessoal. E aí quando, né, esse amigo dele levou ele pra igreja e ele fala assim, cara, eu tinha sonho de aprender uma música. Se não me falha a memória, é essa Essa aí. música, né? E ele falava assim, eu escutava a fita, né, do Padre Marcelo Rossi inteirinha e repetia essa música várias vezes até aprender a tirar ela no violão.
Então, ou seja, essa música com certeza, né, Sim, fez sim. parte da vida de todo mundo aí. Fora outros também, né? Que depois ele lançou outro CD lá, acho que é um CD da Capa Azul. Não, Capa Azul não, era Capa Azul. Aham. Também era muito bom pra caramba. E tinha aí. Eu acho que foi quando lançou aquela música dos anjos lá. Tem anjos voando. Não, Não é essa do primeiro ainda. Do primeiro, essa É, ainda? essa do primeiro. Eu lembro desse que você tá falando da capa azul ali de. Acho que tinha a música de Nossa Senhora também, só que eu não me recordo muito, porque É. faz muito tempo também. Mas, eu só sei que era bons. Os CDs deles eram muito bons. Meu, acho que realmente é o que você falou, né, cara? Marca a nossa infância, né? Quando a gente olha Padre Marcelo O Rossi. Padre Marcelo Rossi, acho que na vida de todo mundo, né? A questão até na renovação carismática também, foi o que deu um bom, assim, né? Sim, total. Acho que, assim, eu não sei se eu posso estar falando, eu posso estar falando besteira, mas acho que a igreja deve muito esse homem aí. As coisas que ele tem feito aí, até levou também vários artistas também, Sim. pra vários lugares aí, andando com ele. Cara, e o mais legal que, né, isso traduz um pouco daquele começo simples, né, mas cheio de significado. Então, pra quem escuta, né, o Padre Marcelo Rossi até hoje, né, Sim. eu acho que é legal porque ele volta pra aquelas músicas lá atrás e assim, não tem um que não saiba cantar, Não tem. né? Então, eu acho que é uma coisa bem, bem incrível, assim. E, cara, e como que, né, a gente passa por todo esse momento, essas descobertas, rezando o terço ali com a avó, indo pra igreja com a mãe, né, pegando esse feeling, esse gosto musical. E aí a gente começa a entrar na nossa vida de adolescente, né? Então, por muitas vezes a gente escuta, né, que cheguei na adolescência, agora eu tô vida louca, né? Então, cara, você abandona tudo, você vai descobrir outros lares, outros rumos. Como que foi o Edson assim na adolescência? Olha, eu, na verdade, assim, eu não tive grandes histórias para dizer, fiz coisas grandiosas negativas, sabe? Uhum. Nunca tive esse testemunho assim, fiz, sei lá, fui traficante, fui não sei o quê. Cara, nunca fui assim, sabe? Graças a Deus, né? Não Graças tive a Deus. esse tipo de experiência. Até porque meu pai, minha mãe sempre me davam as rédeas, né? Uhum. Colocavam as rédeas na gente, explicavam as coisas. Então, a gente foi bem orientado nesse sentido. Então, minha vida, acho que assim, eu posso dizer que foi, sei lá, 96% dentro da igreja. Por mais que, às vezes, encontrava outros amigos Sim. ali na faculdade. Uhum. Vamos num barzinho, não sei o que lá. Mas assim, fora isso, cara. Nada. Nada. Graças a Deus, né? Nossa. Não tem assim o que contar, não. Só Cara, foi... e eu acho que tem uma curiosidade grande aí. Não sei se é só minha ou se muita gente também tem essa curiosidade, né? Porque todo mundo te chama de Sorin. É. Né? Não de Edson, né? Edson eu tô falando aqui, mas, cara, a galera te chama de Sorin, Sorin. né? Por que Sorin? Tanto que se você chegar lá na Paróquia Nacional do Carmo, ninguém... Se você quem é? Esse tá aí? Ninguém conhece. Só pelo Sorin mesmo. Esse apelido, ele veio da escola. Tem um professor chamado Gilberto lá, professor de português, lembro até hoje. Eu tava acho que na quinta série. E ele, na hora da chamada, ele não chamava pelo primeiro nome. Ele chamava pelo segundo nome, todo mundo. Não era somente eu, não. Aí chegando na minha vez, quando chegava na letra N, ele falava Soriano. Aí o pessoal ficava meio perdido, né? Mas já chegou na letra S, né? Então o resto ficou pra trás, aí ficou com falta, mas não era. Aí era Soriano toda vez, aí tinha um amigo meu, ele falou assim, mas Soriano é muito grande, né? Eu falei, vou te chamar de Sorin. Aí ficou isso. Me chamou de Sorin, aí o pessoal da igreja também. Aí ficou. Só pra dar uma encurtada ali no sobrenome. É Edson Soriano, é isso? Edson Soriano. Aí deu uma encurtadinha, ficou Sorin. Aí a galera tem até umas piadinhas, né? Esse é o jogador da Argentina, lateral, acho que é lateral direito ou esquerdo, acho que é lateral direito. Não sou não, nada a ver. Nada a ver. O cara só copiou meu sobrenome. Só confiou meu sobrenome. Mas aí ficou isso, porque o amigo meu, na época de escola lá, ele pegou, vou chamar você de Sorin. Aí eu já é Sorinho, ixi, rapaz. Sorinho, Aí tem, às vezes, quando eu tinha missão pra fora também, no Paraguai, o pessoal fala Sorin, fala Zorin. Que era o jeito deles falarem, né? Sim. Então, E você acha que assim, né, que nem você fala, pô, todo mundo agora gravou como Sorin, né? Então sim. Edson é sua mãe e Edson Soriano é quando ela tá brava, né? Então... mais ou menos isso daí. É bem isso aí mesmo. Você nunca vê minha mãe chamando assim, Sorin, vem aqui, né? Não tem isso, né? Sempre Edson mesmo. É. Às vezes meu pai que me chama assim de Sorin, mas a maioria das vezes é Edson. Edson. Minha família todinha me chama de Edson.
Às vezes eu até confundo, assim, falando, mas quem é Edson, né? quem é, né? Sou Estão eu. chamando da onde, né? Ah, não sou eu mesmo, sou eu que estão chamando. Pode crer. E, cara, você acha que quando a gente fala, né, Sorin, a gente tá na sua fase de adolescência ali. Você acha que isso teve uma transformação pra você? Porque, teoricamente, você passou a ter um codinome ali, né? Então, Sim, é. todo mundo começou a te conhecer por isso, né? Você acha que a sua transformação, e até pensando nessa questão principalmente musical, né? Quando você ia tocar em algum lugar, a galera falava assim, ô Edson, vamos tocar ali. Eu, não, ô Sorin. É. Não, até que não, porque eu nem imaginava também que também eu chegaria na vida que eu tô vivendo hoje, né? Uhum. Então nem, assim, foi algo natural mesmo. Não pensava em nada. Acho que Deus estava escrevendo as coisas assim e vai andando aí. E depois você vai ver lá na frente o que eu vou te mostrar. Deus entendeu? escrevendo bem em linhas retas, né? Bem reta Exatamente. mesmo, Eu né? vivendo E na nós aqui, né? Ó. continuidade, mas não influenciou muita coisa, não. Ah, isso é bom, cara. É, E aí, quando a gente olha, né, essa parte da adolescência, principalmente, né? Você já tinha entrado em algum grupo musical na igreja? Alguma pastoral ali que você fala, pô, Sim, sim. ali começou a pegar meu. Foi. É até engraçado porque eu não sei como te dizer, mas eu sempre sentia uma vontade no coração. Uhum, A gente acho que a criança não tem aquela. Na época, eu acho que eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E a gente acha que a criança não tem aquele entendimento, né? uhum, Talvez nem todas tenham, né? Mas é assim, quando Deus quer fazer alguma coisa na sua vida ou te colocar nos caminhos, nos projetos dele, acontece dessa forma, né? uhum. Ele coloca o desejo. E eu ia nas missas, via aquele grupo lá tocando. Eu falei, nossa, mas eu queria tocar também, aprender a tocar um instrumento. E o primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi bateria. Eu lembro que Bateria, cara. Bateria. Meu pai colocou eu na aula de bateria e eu tocava bem, pô. Só que agora eu não toco Só que mais agora eu nem nada. lembro segurar a baqueta, né? Não sei nem como é que segura a baqueta, mas eu tenho noção, tenho bastante noção. Uhum. Às vezes quando falta alguém assim na missa, até às vezes, não na minha paróquia, né? Mas já toquei bateria na missa de cura e tal. Então eu vim assim, eu falei, tinha vontade, aí foi o primeiro instrumento que eu toquei foi bateria. Aí depois, com o passar do tempo, eu não sei o que deu, cara. Eu não sei qual foi o desvio que eu comecei a pegar violão. Meu irmão Nossa. tocava violão, eu tocava bateria, meu Aham. irmão tocava violão. Aí eu comecei a pegar o violão do meu irmão, né, pra ver como é que era. Aí eu falei, que troço legal aqui, né? Fui lá. Aí com o tempo eu peguei, a gente viajou também e tal. E viajou lá pra Minas Gerais, né? Na cidade lá do meu avô, tinha um sítio lá e tal. E tinha uma tia minha que tinha um violão lá também. Aí como o negócio começou a dar uma clareadinha. Acho que eu não tocava ainda na igreja, não. Mas eu comecei. Na época tinha aquelas revistinhas Aham. de banca, né? Sim. E na época ela gostava muito de Zé de Camargo e Luciano, né? Vocês podem falar isso. Todo, Pode todo, falar isso. todo mundo, né? É. Aí tinha umas revistinhas lá, cara. Eu peguei, já sabia algumas notinhas, né? E lá tinha também os desenhos lá. Aham. Eu comecei a tocar e aquilo começou a me ressoar um pouco bem no meu ouvido, sabe? E aí eu falei, mas já tá legal isso daqui. E eu não tinha noção de nada de música, cara. Nada, nada, nada. Não sei como é que aconteceu isso. E aí eu fui gostando e tal. E aí teve uma vez que, voltando, né? Uhum. Foi na igreja, tinha um grupo de música lá. Aí minha mãe chegou num desses pessoal que tocava na igreja. E falou, olha, o meu filho queria tocar e tal. E eu tinha vergonha, cara. Não dava pra falar com ele. Eu falei, cara, Mãe, para eu com sou isso, muito né? vergonhoso. Eu não sei nem como é que eu tô fazendo esse podcast aqui. Porque eu sou muito vergonhoso pra falar, pra Aham. conduzir, Porque eu sempre ficava na linha de trás, né? Não na linha de frente. Que a gente Sim. fala linha de frente, a galera Aham. que prega, o povo que faz oração, Uhum. entendeu? Então, vai lá falar com eles, menino. Fala, mãe, eu tô em vergonha, fala assim, ó lá. Aí ela falou falar e tal. E aí eu falei, queria tocar e tal, não sei o quê. Aí eles falaram, traz ele aqui e tal. Na semana que vem, tem domingo depois da Uhum. missa, a gente ensaia aqui. Aí eu peguei e fui. Nesse dia, fiquei todo vergonhoso. A primeira música que eu aprendi foi aquela Louvado Seja o Meu Senhor. Sabe aquela música? Nossa. Você conhece? Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja. Foi essa daí que eu aprendi. Só que essa música, cara, eu errei várias e várias vezes, cara. E tinha um amigo meu, o nome dele é Alex. E hoje ele é advogado e tudo mais. E ele ficou, cara, esse grupo, eles assim, acabava a missa, eles sempre ensaiavam e eles sempre comiam pastel. Só que nesse dia eu nem fui, fiquei lá com o violão dele lá, ele deixou lá com o violão, fiquei tocando essa música lá. Ele, e aí, aprendeu alguma música aí? Comecei a tentar aprender essa música aí. Falei, qual que é? Essa daqui, que eu já sabia, Aham. né? Só que eu não achei que tinha pegado no violão. Sim.
pra tocar ela assim, no ensaio e tal. Aí ele pegou, então vamos lá. Aí ele me colocou lá no violão dele e começou a cantar. Cara, ele ficou 1h30 tocando essa música comigo. Nossa, Eu não cara. sei, é que assim, o Alex, ele tem ele é muito inteligente, sabe? E ele, eu não sei. Ele e o Israel, eu outro também das pessoas, Israel, depois eu vou contar, né? Israel e comigo. E ele ficou 1h30 comigo lá, vamos lá. Aí eu errava, ele, não, volta de novo. Entendeu? Então, esse povo, assim, eu acho que eles têm uma visão que a gente pensa que é aquela coisa, né? Às vezes a gente precisa de olhos que nos enxergam que a gente não tem. Pro cara insistir durante 1h30 com você ali. Então, cara, e eu falei, cara, ele falou, não, vamos de novo. Ficamos lá, e a galera chegou do ensaio, comecei a ensaiar com eles também e tal. E ficou nisso, né? Aí depois teve um tempo que eu sumi do ensaio, nunca mais apareci. Porque eu comprei um violão e eu tinha vergonha do meu. Eu tinha vergonha do meu violão, que era pretinho. Ah, porque era ele não tinha um som daquele do violão que eu tava tocando. Eu falei, não, eu tinha sempre um sonho de ter um violão desse assim, que tem essas características assim, um violão folk e tal, desse tipo de coisa assim. Meu violão. E na época era muito caro, pô. Na época acho que um violão daquele era R$500. R$500 naquela época era. Meu violão era tipo de uma corda só. Só que ele era pequenininho, preto de nylon, e custou na época acho que R$150. Entendeu? Nossa. Só que não dava o som que eu queria. Aí eu chegava lá, eu ficava com vergonha, mas era criança, entendeu? Eu falei, Aí eu, toda vez de manhã, eu ia pra escola. Eu estudava perto ali na Cidade Dutra, na Zona Sul. E eu encontrava o Israel. Todo dia de manhã. Eu falei, ele me chamava de Sorin também. E aí, você sumiu, não tá indo mais no ensaio e tal. Eu falei, pois é, Israel, eu vou aparecer. Mas todo dia eu encontrava ele, todo dia. Eu falei, caramba. Aí eu voltei, né? Aí eu fiquei com eles lá e tal. Foi obrigado a voltar, né? Aguentava mais arrumar desculpa pro Israel, né? Não tinha mais desculpa. Não tinha mais desculpa pro Israel. E foram pessoas fundamentais, assim, pro meu crescimento dentro da igreja, sabe? Ali com eles eu aprendi a ter uma amizade verdadeira, sabe? A ter princípios, sabe? Nossa, os caras, olha, nós que não só eu, né? Mas o meu irmão, o Juan, o Osmar, na época a gente tava... Até o próprio Thiago também. Sabe? A gente até hoje nós somos unidos assim, a gente conversa. Que legal. Às vezes não dá pra gente ficar todo Sim. sempre, né? Porque cada um tem sua vida, enfim. Mas assim, ficou marcado, a gente convivia muito com eles dentro da igreja. Então, a nossa base mesmo foi dentro da igreja, assim. Sabe? As amizades dentro da igreja, aquela coisa de ver, sabe, pessoas que a gente pode contar, sabe? E é legal porque é uma amizade saudável, né? Exatamente. E não tinha interesse algum. Era mais aquela questão, de se conhecer a pessoa, você ver os valores dela, é sobre isso. Cara, eu lembro, eu falei isso num episódio do podcast, não vou me lembrar em qual, mas tem um livro que eu tô lendo, que é de Santa Teresa d'Ávila. E, cara, tem uma parte do livro que, assim, me marca muito. Toda vez que eu escuto uma história assim, me remete a esse trecho específico, né? Ela fala, ande com pessoas que tenham virtudes. Exatamente. Né? E, cara, porque assim, a gente vai ser pessoas melhores, né? Sim. Então, assim, cara, nós como católicos, né? Nosso objetivo é chegar à santidade, cara. E nada melhor do que andar com pessoas com virtudes, né? Então, cara, é muito legal escutar essa amizade. A gente fala essa amizade gostosa, né? Porque assim, cara, todo mundo se conhece, né? Todo mundo se dá bem ali. A gente tem o mesmo costume, né? Sim. Os gostos ali. Então, isso aí acho que não, é impagável, né? Querendo ou não, acaba te formando também, né? Exato. Como pessoa também. Até conviver com outros também. Cara, eles são pra mim, na minha base, assim, dentro da igreja, foram, assim, excelentes, sabe? E quando você lembra dessa época? Dá saudade. Dá saudade, né? Eu imagino porque, assim, né? Claro, não dá pra gente contar tudo aqui no podcast, né? Até por questão de tempo e tal, né? Mas a gente sabe que tem muita história envolvendo aí, né? E quando a gente fala assim, essa nostalgia, né? De lembrar dessa época. Qual música que você fala assim, cara, essa... Né, tirando essa que você cantou um trechinho, tem alguma música que você fala assim, essa daqui foi aquele dia que eu voltei com os caras, tinha um violão de mais cordas, não tinha só uma e... É difícil, hein? Porque tem várias músicas naquela época que a gente gostava de tocar, entendeu? Muita música mesmo, mas difícil. Me pegou aí, cara. Uma assim, não é nem porque não tem, né? É porque tem mesmo, tem bastante. Né? Agora, escolher uma assim... Eu lembro que tem uma música que na época era... Quero que valorize o que você tem.
Você é um ser... Só que é a música. Mas a gente cantava de tudo. Faz parte, né? Paradeira, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mas tinha muita música. Que da Tinha hora, Civilização cara. do Amor. Civilização do Amor. É hora de ir embora. Tem muito. E é bom, né? Porque aí você começa a lembrar, você fala, pô, a gente se juntava, vai É. ensaiar. Tem na época da banda Domus também. Se eu conhecer, lembra? Não sei se você era dessa época aí, não. Era o amor, o amor. Era uma banda de axé, sabe? Os caras tocavam muito, cara. Nossa, É? você tá louco. Eu não tive a oportunidade de ir no Aham. show deles, né? Mas quem foi, nossa, eles tocavam muito. Sério, cara? Nossa, tocavam demais. É aquele axé puro, sabe? Aham. Mas as letras dos caras também eram fantásticas. Que da Fantástico. hora, cara. Aí tinha também Vida Reluz, né? Sim. Cristo, não temas, os lábios santos, teu nome Jesus. Não te chamou como servo qualquer, mas com carinho, filho seu. Tinha na época da Toca também, ixi, tem várias e várias outras músicas. Né? Começa a lembrar, tem repertório Nossa, pra dar e vender, é né? difícil escolher assim, entendeu? Mas tem muita Que da hora, música. cara. E, cara, novamente, né? É muito legal quando a gente fala esse momento, né? De voltar, né? No passado, de lembrar. Mesmo a gente sabendo que às vezes voltar no passado nos traz momentos de dor, É. né? Mas eu acho que são dores que a gente aprende com elas, né? E às vezes nos fortalece para algumas decisões que a gente vai tomar no nosso futuro. E aí por isso a gente traz, acho que nesse momento, a dor que transforma. E aí eu sei que teve 2 episódios, né, na sua vida, né? Um com acidente, um outro com uma perda, né? Mas falando um pouco do acidente, foi um acidente de moto, é isso? Foi um acidente de moto, eu tinha aquela coisa, né? A gente quando era adolescente, assim, a gente, pros 21, 20, 22 anos, a gente quer comprar uma moto, quer ter as suas coisas, né? Aham. Então eu fui, comprei uma moto, aí eu, bem ingênuo e tal, tava lá, tava sem placa também, aí peguei a moto e fui embora pra casa. Aí eu caí, e no percurso ali tinha quase chegando perto da minha casa, tinha uma rotatória e em frente à rotatória tinha um mosteiro de São Bento, que é Nossa! o Regina Passe. Nossa! Que era do Padre Eugênio na época, e bem ali. E minha tia, ela não tava na garupa, mas tava vindo comigo, me Aham. acompanhando. E bem ali apareceram 2 caras em cima da moto, querendo me render ali e tal, e eu falei, não vou, acabei de tirar a moto, tá na minha cabeça. Rapaz, que se fosse hoje eu talvez não faria isso não, porque hoje os Aham. caras estavam armados, enfim. E eu peguei e acelerei, eu era inexperiente, a moto novinha, ela tinha roda de liga leve, então assim, tudo que os caras queriam, entendeu? E eu peguei, fui, acelerei, fui embora. A E moto do sonho, né? Oxe, peguei e fui embora, a moto do ano e tal. Aí quando eu fui fazer a curva, a primeira curva eu caí. Aí eu caí de Nossa, costas, cara. meu braço direito, antebraço que foi, arrastou no chão, quebrou. Aí que aconteceu uma coisa, assim, eu posso dizer que é incrível, porque talvez eu não poderia nem estar vivo pra contar isso. Uhum. Quando eu caí, tava vindo um carro de lá, Uhum. de lá pra cá, né? Direção oposta, né? Aham. Na direção oposta. E ele pegou e me atropelou, né? Não chegou a me atropelar, passar por cima de mim, mas a minha pelve bateu na roda, entendeu? Nossa, cara. Aí bateu e eu voltei, e tirou do lugar da cartilagem. Rapaz, foi a pior dor que eu já assisti na minha vida. Nossa. Aí eu falei, foi a mão de Deus aqui, não tem como não. Porque Na, do jeito que foi, na frente do mosteiro. na frente do mosteiro. Olha São Bento agindo aí, ó. Pois é, pode ser também. São Bento falou assim, ai, te ensinar Sim. essas crianças, né? E eu tava bem. A gente tem, a gente tem que sempre estar vigilante, né? E eu não tava tão bom no momento da minha vida nessa época aí, não. Uhum. Então, assim, eu falei, caramba, Deus tem um propósito. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha, acho que uns 26, eu acho. Tinha 26. 26 anos. Ah, é a época, né, de 26. pegar a Acho moto que é isso. e Não, fazer 26 qualquer não, coisa. eu tinha 22, 21, por aí, eu não lembro. Caraca. Mais ou menos daí. Nossa. Falei, caramba, Deus tem algum. E aí você ficou Aí eu ruim, fiquei assim, ruim, cara. fui pro hospital, me socorreram lá e Uhum. tal. Fui pro hospital, fiquei acho que praticamente 6 meses lá. E mais uns 3 meses de cama. Nossa. Ali, cara, foi uma coisa de reflexão na minha vida, viu? E
quando você traz esse ponto de reflexão, né, na sua vida, o que você lembra que você consegue trazer isso e fala, cara, sei lá, me fez pensar. Foram três, na verdade, na minha vida foram 3 pontos de reflexões que eu tive durante a minha vida. Uhum, E acho que foram, assim, batata pra a gente acordar, né? Porque, primeiro que a nossa vida é um sopro, de verdade. uhum, Então, qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com você e você não sabe. Então, você tem que sim, sempre andar preparado, na graça, confissão em dia, uhum. enfim. É coisa que todo católico já sabe, né? Ou deveria, né? Eu deveria saber. Porque a gente não sabe, cara, realmente o que vai Sim, acontecer. Então, do sim. nada eu saí, na minha cabeça eu tava indo pra minha casa. E tava indo mesmo. Chegando no meio do caminho, Acontece aconteceu o. um acidente. Entendeu? E aí eu falei, putz, a gente não é nada mesmo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque por um deslize desse, cara, às vezes estaria nem aqui hoje pra contar essa história, né? Exatamente. Então, assim, eu falei, Deus tem algum propósito da minha vida. Cara, que loucura. E aí a gente falando nesse momento, né, de a dor que transforma, né? Eu acho que talvez teve um impacto, acho que maior na sua vida, né? E aí, acho que trazer um pouco aqui até pra gente, a gente já conversamos bastante sobre isso, né? Já entendi até como que foi aí. Mas, cara, conta pra gente um pouco, quando a gente fala da dor, a perda do seu irmão, né? A perda do meu irmão. Bom, eu costumo dizer que a verdade é igual a morte, né? Ninguém tá preparado. Querendo ou Uhum, não, quando vem a uhum. verdade, você não quer encarar, porque dói. Sim, Então, e também ninguém tá preparado. Pode ser o cristão que for. Até Jesus, né, quando Lázaro morreu, ele sentiu. exato. Então, ali foi humano, né? Então, ali eu fiquei... Querendo ou não, você fica depressivo um pouco. Depressivo triste, né? Uhum, Você uhum. demora até você, sabe... Cair a ficha de. Cai a ficha, você entender se tá passando por isso. E você passa por um tempo que quando você mora com a pessoa, ainda mais, é um pouco pior, porque a casa fica vazia, fica Sim, aquele sim. silêncio. E o silêncio é barulhento. É. Às vezes até quando Deus fica em silêncio com a gente, Incomoda, né? incomoda. E o Uhum. silêncio incomoda muito, entendeu? E aí foi um processo bem difícil. E ali também, o que foi ensinado, o que eu aprendi também com a morte do meu irmão, é que a gente não vai levar nada. A gente não leva nada. Isso aí pode ser algo clichê, Uhum. mas de fato não leva. Você não vai levar nada. Eu não vou levar esse violão, não vou levar o carro, o celular, a riqueza que a gente tem, não leva nada. Nada. O que a gente vai levar é o que a gente amou durante a vida. A primeira coisa que Jesus vai nos perguntar é: se você amou, é isso que ele vai querer saber. Mais nada. Então, ali, até eu voltar 100%, que na verdade a gente não consegue. Eu não voltei tanto 100% assim, né? Uhum. E tem coisas que a gente tem que todo dia Trabalhando com. trabalhando, com o Uhum. tempo. Então, assim, é difícil. Que até se, sabe, é aquela coisa. Mas, assim, quando você tem aquela sensação de quando você olha pra trás, parece que você andou mais de 300 quilômetros. Sim, Só que você não andou sozinho. Existia uma pessoa que andava com você. sim. E essa pessoa é Deus. Ele que nos carrega, querendo ou não. Uhum. Entendeu? Ele sabe que a gente não tem força nesse momento. Sim. A gente vai sentindo igual ele no momento que ele subiu no Calvário para ser crucificado. Tinha alguém ajudando ele lá, né? Que era Cirineu, né? Se eu não Uhum. me engano. Ajudou ele levar a cruz. Então, da mesma forma, ele sempre faz isso conosco, né? Nós estamos passando por um monte de dificuldades. Ele olha nossas fragilidades, olha o que nós estamos passando. E ele fala: não, eu vou virar o seu Cirineu, você, seu Cirineu. E ele nos ajuda. E vai passando a vida, lógico que você sente saudade quando você lembra, Sim, você tem vontade de chorar, e tem sim, aquela coisa, né? Porque você nunca vai mais ver a pessoa. É sim. outro É ponto, outro ponto. mais cruel Uhum. ainda. Sim. Então, cara, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente tem quando tá aqui na Terra, E o quando máximo. você lembra disso, cara, de você lembrar o luto, né? Você que. Assim, eu acho que faz parte disso, mas você teve aqueles questionamentos com a Sim, fé? sim. Eu falei, porque assim, quando a gente tem fé, a gente questiona mesmo Deus. Por que que o senhor não fez nada? Você tem poder para fazer isso, por que que você não Uhum. fez? Entendeu? Só que assim, a gente não tem. A gente pode questionar, fazer o que a gente quiser, mas quem manda é Deus, ele faz Sim, o que ele quiser. sim. Então, assim, a gente não pode também ficar apegado nas pessoas. E, e a gente também tem que entender que, assim, por mais que Deus não faça nada, ele vai continuar sendo Deus, Sim. independente de qualquer coisa. Então,
Mesmo que Deus não faça nada da sua vida, na sua vida, ou na vida da sua família, ou se você quer alguém que seja curado, ou se... A gente tem que amar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer para nós. Sim. Isso também foi uma coisa que, cara... Pesou até tentar ter consciência disso. Cara, aquilo eu falei... Isso foi com o tempo que eu fui, sabe, na minha dor ali. Cada dia que eu acordava, a gente tinha um beliche no meu quarto. Só que nessa época eu não morava. Eu não morava aqui quando meu irmão faleceu. Eu morava em Campo Grande. Em Campo Grande, morei também em Dois Montes do Buriti. Inclusive, queria mandar um abraço pro pessoal de Campo Grande e o pessoal do Dois Montes do Buriti, que é o pessoal acolhedor, viu? Eu não esqueci deles até hoje. Ai, que da hora, cara. Me acolheram lá. Ficou um tempo que eu passei de missão lá e tal. Que eu fui pra lá e tal. Até é um pouco de rebeldia também, né? Não é um pouco de rebeldia, que assim, eu já tava saco cheio de São Paulo. Eu era assim, eu queria conquistar as coisas, entendeu? Entendi. Eu queria estudar, eu queria fazer... Tanto que eu já me formei em 3 coisas e não tô aqui na música. Mas eu já tô... Nenhuma dessas foi de música. Não. Nenhuma. Você não estudou música, cara? Não estudei, não. Tudo que eu sei é de ouvido e alguns materiais que eu peguei na internet. Então, assim, é isso. Então, a gente tem que conhecer Deus, estar com Ele por aquilo que Ele é. Não por aquilo que a gente pode oferecer para nós. Né? E o que você acha que mudou depois da partida do seu irmão? Que mudou... Pela dor, eu me aproximei mais de Deus. Fiquei mais dependente, porque a gente fica vulnerável, né? Então, o que mudou também foi a questão da gente não ter poder sobre as coisas. Nós não temos poder de nada. Sim. A única pessoa que tem poder é Deus. Mudar tudo é a única pessoa que você pode recorrer. E também a mãezinha, né? Com negócio com certeza. Com certeza, né? Aí não falha. Não tem jeito, né? Graças a Deus a gente tem esse privilégio, Mas né? Essa questão de dependência nós temos que ter mesmo. Sim. A todo momento. Deus, tô passando por isso, eu quero recorrer a ti. Como chamava seu irmão? Alan. Ele, inclusive, ele também era da banda do Som do Monte. Ele tocava baixo. Ah, é? Não sei se você sabia disso. Não sabia, cara, não sabia. Tocava. Cantava também, cantava muito, tinha uma voz linda demais, irmão. Nossa, cara. Tem uma música que ele gostava, não sei se eu vou conseguir cantar. Mas eu não vou conseguir não, cara. Vai, seu tempo, cara. Era de Nossa Senhora também, eu não vou lembrar. Na verdade eu lembrava, mas fugiu da minha cabeça. Não vou lembrar, não. Se eu lembrar, eu canto. Beleza. Era uma música que ele cantava muito. Que ele gostava muito também. Cara, que loucura, né? Cara, se a gente parasse hoje e falasse qual o legado que o Alan deixou pra você? Eita. Meu irmão tinha um coração muito bom. Ele era muito bondoso, assim, bem caridoso. Meu irmão ele é muito bom. Ele tinha um coração muito grande, assim. Quando eu era pequeno, eu aprontava muito com ele. Eu já um pouquinho dele. Mas acho que isso é normal do irmão que é mais velho, né? Se seu irmão tivesse aqui na sua frente agora e falasse assim pra você, Edson, canta aquela pra nós. Ai. Era aquela música de Nossa Senhora mesmo, mas eu não vou lembrar. Tirando essa, qual outra? Eu tenho certeza que até o final aqui do episódio você vai lembrar. Nossa, eu queria cantar essa da música, até eu lembrar mesmo. Essa era aquela música que ele mais cantava. De Nossa Senhora, mas não vou... Não lembra nem de quem era. Assim. Era de uma banda católica, mas eu não vou lembrar. Se o Thiagão tivesse aqui, ele lembraria. Engraçado, coisa feia, né? O amigo lembra, o irmão não lembra. Mas eu tava na minha cabeça, mas você se emociona, né? Sim, vai embora, tudo, né? Vai embora, aí dá aquele bug assim, mas... Sim. Mas até o final eu lembro. Com certeza, cara, com certeza. Cara, não vou lembrar. Queria lembrar, velho. Lembra nenhum pedacinho dela? Assim, a gente dá um Google aqui, cara. Gente, podcast é assim mesmo, meu. A gente tá aqui com o celular, com o computador e a gente consulta tudo também, então. Essa música é bonita, cara. Muito bonita. Não vou lembrar. Não tem problema, a gente vai trabalhando nisso aí até. Tá na minha cabeça, mas não tá com... Não sai, né? Não tem problema, não tem problema. Mas acho que o importante cara, é aquela canção que a gente carrega, né? Um pedaço daquele momento, né? E do que precisava ser quebrado, né? Então, acho que talvez seja isso, né? Quando você fala, você tem essa memória do seu irmão,
né, da música, da voz dele, de como ele cantava muito bem. Acho que, cara, isso te forja, né, a ser alguém que fala assim, cara, que virtude maravilhosa que meu irmão tinha, né? E se eu for um pouquinho do que ele tinha lá, cara, já tá de grande tamanho aqui pra mim, né? Ele até, na época, né, o Frei Gilson, que era o parque da paróquia, e como a gente como cristão, a gente ficou preocupado, né? Ah, morreu bem, não sei o que e tal. A gente fica preocupado com a confissão, se tá com confissão de... É isso que, durante a vida, é o que a gente tem que ter prioridade. Tem prioridade, sim. Então, assim, ele foi, mas foi bem feliz, assim, sabe? Nessa questão. Tava preparado, graças a Deus. E é isso. E, cara, e você mencionou que seu irmão era da banda, né? Som do Monte. E aí a gente começa a entrar numa outra história gigantesca aí da sua vida, cara. Né? Então eu acho que, assim, todo mundo que escuta a banda Som do Monte tem um nome gravado na mente, né? E esse nome aí é do nosso ilustríssimo, né, querido Frei Gilson, né? Que inclusive, cara, eu tava dando uma olhada na internet, lendo e tal, né? E aí surgiu essas questões da live, né, do Frei Gilson lá em 2021, acho que foi no meio da pandemia ali, que ele começou a fazer as lives, né? Sim. Fazer rosário ali 3 horas da manhã. Não é. E, cara, eu tava olhando uma matéria de pesquisas, assim, e fala que ele é a pessoa da internet, o maior influenciador de todo o mundo pela quantidade de pessoas que chegam na live dele, né? Então, assim, ele bateu, sei lá, todos os recordes do YouTube, dessas mídias sociais, né? Por conta dessas lives em si, né? Então, assim, cara, realmente é um privilégio, né? Ter um brasileiro católico, né? Conseguindo transmitir, né? Então, assim, cara, porque ele deve pegar todos os povos, né? Então, quando a gente fala aí de batizar e pregar o evangelho a toda criatura, você fala, cara, que maestria, né? Porque, cara, se chegar ali, sei lá, tantos milhões de pessoas, né? Realmente é uma graça de Deus. E aí, voltando, cara, como que foi essa história, né? Como que foi esse encontro com o Frei Gilson? Eu conheci o Frei, na época, ele não era nem... Ele era aspirante ainda. Aspirante. Ele fazia pastoral na paróquia chamada Paróquia São João Maria Vianney, que é vizinha da minha paróquia Nacional do Carmo, que é no 7 de setembro. E nessa época aí tinha um grupo de jovens chamado Jovens Coração Renovado. E eu era muito assim, eu gostava de ficar no movimento, sabe? Eu era muito assim, alegre e tal, e aqui arrumava alguma coisa, saía com a galera pra jogar futebol, arrumava alguma coisa eu tava arrumando no final de semana ou durante a semana. Sim. E daí eu fui pra esse grupo de oração, cheguei lá e conheci algumas pessoas, os jovens lá, e nessa época quem tava lá era o Frei. Aí eu cheguei, conversei com ele, falei, Frei, também toca, não sei o que e tal. Aí eu falei, você toca também? Eu falei, toco. Aí comecei a tocar com ele nesse grupo de jovens. Aí ele começou a fazer alguns eventos lá com o grupo de jovens, fazer um show e tal, passava as músicas pra gente. E na época, a banda era ele, eu, o Robinho e o meu irmão, que tocava baixo ainda. Nossa. O Robinho tocava bateria, eu tava tocando guitarra, e eu falei no teclado lá, e tem até um vídeo no meu canal. Eu ia perguntar se era esse vídeo. Eu vi um vídeo, eu acho que foi no seu canal mesmo. Meu, todo mundo molequinho, o Frei aqui no... Você, acho que o violão... Tá na guitarra. O Robinho tava na bateria e meu irmão tava tocando baixo. E tinha uma amiga minha também, a Stephanie, que ela tava no sax. E ele tava lá com a galera lá e a gente lá. Eu não sei se era... Eu não sei que era o nome dele, não sei se era Cristotec, um negócio assim. Mas tinha algumas coisas, uns enfeites lá, e a galera tinha muito jovem lá. E a gente cantava muito música da Hillsong, vários e vários ali. Mas aí eu falei que eu conheci ele. Aí depois eu fui embora, fui pro Mato Grosso do Sul. Comecei lá também a fazer, tocar na igreja, comecei a ajudar um padre lá. E depois de 4 anos eu voltei. Eu voltei porque depois meu irmão acabou falecendo e tal. Mas quando eu vinha, eu já tocava com os meninos lá, já tava a banda formada, o Robin já tava grande, meu irmão também. Então você conhecia o Frei Gilson nessa época do seu irmão? Não, bem antes. Quem conheceu o Frei primeiro deles foi eu.
Ah, é? É, eu conheci ele primeiro. Na época ele era aspirante ainda, não era nem padre ainda. Ele ainda, antes disso, ele foi pro, acho que São Norberto, se eu não me engano, Uhum. que era outro bairro que tem lá perto da Zona Sul. Aí depois acho que ele foi pro 7 de setembro, né? Sim. Ali. Aí lá no grupo de jovem eu comecei a me envolver com o pessoal lá e eu sempre foi assim. Onde tinha Ah, jovem é. pastoral e... Aí ele até formou tinha uns eventos assim, ele chamava a gente pra tocar. Aí teve um evento dos Jovens Sarados na época, né? O padre Edmilson que coordenava e tal. E aí a gente foi lá, tocou também. Os jovens também, Coração Renovado, foi lá também. Foi bem legal, assim, né? Nossa, que da hora, cara. Conheci ele há muito tempo. Então cara. era um Nossa, tempão que, cara, não muito existia tempo. pretensão de nada. Nada, Cara, nem você acha sabia. Ninguém sabia que isso foi um acaso ou isso foi uma providência? Cara, isso foi uma providência, né? Deus ali É. já tava escrevendo os Uma caminhos de história cada que um. ninguém nem sabia ali, né? Aquela coisa. Eu lembro uma vez que eu tinha acabado de sair da missa de cura e eu falei assim: nossa Deus, eu tenho uma vontade de servir você na música assim, de tocar em alguma banda e tal. Se eu pudesse, eu dava minha vida por isso mesmo. E foi indo. E deixei, foi indo. Que Na da rua, no hora. meio da rua. Aí foi passando e depois foi indo, e chegou assim, daqui a pouco o Frei se tornou padre. Aí depois que eu voltei do Mato Grosso do Sul, eu encontrei com ele e tal, aí depois de uma missa de cura, ele me chamou pra conversar. E ele falou, você não quer entrar na banda, tal, não sei o que, conversou comigo. Eu falei, não, quero sim, velho. Aí foi indo. Que da hora, cara. Aí você viu o convite por ele. Aí ele já tinha virado padre já. Ele já era padre. Já. Ele já tinha gravado, primeiro, acho que 2 CDs, eu acho. Já tinha gravado. E Nossa, que da hora, foi indo cara. assim. Aí entraram pessoas, saíram pessoas. Hoje nós somos em 8. Nossa. Nós éramos, acho que, mais de 15. Nossa, era bastante gente, cara. Que a formação era parecida com a do Rio Song, né? Na época. Então, aí... Cada um foi seguindo um propósito diferente. A maioria lá é casada, né? Acho que só não quem é casado é o Caio e eu, né? Da banda. Ah, você não é casado? Não sou. E... Aí entraram saíram também. Aí ficamos só nós 8 mesmo. Caramba, cara. E, cara, o que você acha, assim? Você acha que isso teve um impacto na sua vida espiritual? Quando a gente vê a música e, né, tá tocando ali com uma pessoa, né? Como o Frei Gilson e tal. A gente não sabia que norte que ia dar, né? Então a gente... Na verdade, nós nem sabíamos que ia dar tudo isso, né? O que é hoje. Porque a gente... Espera tocar na igreja ali. Não. Retiro, sei lá, alguma coisinha mais... Tava fazendo shows, né? Meu primeiro show, se eu não me engano, foi em São José do Rio Preto. Acho que, se eu não me engano, o nome do evento era Beiracá, não lembro. E nós íamos mais porque a gente queria tocar, a gente gostava de tocar. Sabe aquela coisa de ter o prazer de tocar? Sim. Não tinha nada desse negócio, desse ego, famoso, não sei o que, não tinha nada desse Quero tipo de coisa. tocar pra Deus, é isso. Eu acho que era o que mais, acho que Deus via isso no nosso coração. E falou, não, vou chamar esses daqui. Chama esses meninos aí, vamos ver o que vai dar isso aí, vai. Aqui. Porque era isso, cara. A gente tinha essa questão, não vinha aquela coisa, nossa, vai dar um boom. Não, a gente queria tocar. Servir, na verdade, né? E o que você acha que mudou na sua caminhada depois disso? Mais responsabilidade. Você acha que ali foi algo que, assim, cara, foi uma mudança de chave? Foi ter mais responsabilidade, mais pensar bem antes de fazer as coisas. Porque, querendo ou não, não só porque você tá ali tocando com sim. mas até na sua vida, assim... Porque, cara, você acaba sendo conhecido nos lugares. Eu já fui conhecido no shopping, aeroportos. Não somente eu, mas o pessoal da banda também. Então, querendo ou não, mesmo que nós não fôssemos... assim, nessa proporção, conhecido nessa proporção, nós teríamos que ter uma conduta regrada. Sim. É uma postura, assim, mais firme, mais sabe? firme, né? Então, é isso. Tem que sempre estar tomando cuidado, tem que vigiar mesmo as coisas que você vai fazer, entendeu? Cara, e é legal isso que você falou. Isso ajuda, viu? Até na sua vida, assim, como é que eu posso dizer? Como cristão. Sim. Você sabe que, assim, você me trazendo esse ponto, né, me traz duas coisas, né? Uma sobre você e uma sobre mim, né? Sobre você, assim, cara, eu não te conhecia, né? Fui te conhecer depois através do Cícero e tal, né? E aí teve a questão do casamento, que você foi lá tocar junto com o pessoal, cantar também.
E aí uma pessoa, né, do nosso convívio, inclusive a Fernandinha, né, madrinha da minha filha, e ela falou, nossa, o Edson, né, o Edson Sorin e tal. Tô falando, quem é Edson Sorin, cara? Ele toca pro Frei Gilson, tá? Eu falei, toca onde pro Frei Gilson? Aí ela falou assim, não, é porque elas acompanham, né? Sim. Minha esposa acompanha também. E aí eu acho que assim, de ver os shows, alguma coisa assim, provavelmente te viu lá tocando, Sim. então, né, já te conheci. Eu falei, cara, eu nem imagino quem seja o Edson, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí quando você fala que, né, e aí junta um pouco essa história de que você começa a andar por aí, as pessoas começam a te conhecer, né? Então, até pra nossa vida cristã, e aí eu vou falar o porquê da minha parte, né? É, cara, depois aqui do podcast, né? Depois de estar à frente na comunidade, né? De algumas pastorais e tal. Cara, você anda nos lugares, as pessoas elas te conhecem, né? Você não sabe quem é. Sim. Mas assim, as pessoas te conhecem, vêm te cumprimentar, tal. Você, cara, você passa a ser uma mini celebridade, né? Porque você fala, meu, tem gente que me conhece que eu nem sei quem é, né? E aí teve um episódio, tava na Veste Casa, cara, lá na Marginal. E aí a gente foi comprar alguma coisa, tava eu, minha esposa e a Fernandinha, né? E aí tava tendo degustação de vinho, né? Porque os caras vendem aquele monte de vinho lá e tal. A gente falou, ah, vamos degustar, né? Um pouquinho de vinho e tal. Aí a gente tá degustando, aquelas tacinhas pequenininhas. Veio um casal e falou assim, ah, vou contar pro Padre Michael. Eu falei, cara, e nós três assim, meu, quem é? Né? Você nem imagina. E aí, quando você fala que influencia a nossa vida cristã, é isso, cara. Porque, assim, a gente tenta buscar ser pessoas melhores por conta disso, Sim. né? Então, assim, eles têm essa visão, né, cristã nossa. Então, acho que realmente tem um impacto muito grande. Não é sobre, nem é sobre essa visão, mas sobre aquilo que você carrega. Sim. Então, querendo ou não, você acaba... É igual um músico, né? Eu vou dar um exemplo. Uhum. Cara, você tá na missa, você tá cantando sobre amor, você tá cantando sobre perdão, e você não vivenciar isso é uma hipocrisia muito grande, né? Sim, total. Então isso pesa muito. Por isso que eu te falei, o que mudou? A responsabilidade. Sim. Isso te ajuda também a se policiar como pessoa, como cristão. Uhum. Então, a você ser diferente, a você começar a podar um pouco das suas atitudes. Mesmo que você esteja sei lá no shopping ou nessa ocasião assim, você, não, eu tenho que me importar aqui, enfim. Sim. Não que beber seja pecado. Que na verdade Não, claro, é. claro. Uhum. Mas vamos lá, tá, gente? Não, Tem, não é assim. tem limites, Tem né? limite. Você não pode se embriagar e passar do ponto, entendeu? Mas é isso. Você tem que sempre estar ali, não, eu sou cristão, eu tenho que assumir isso, Sim. porque eu tô levando o nome de Deus, cara. Sim. É muito pesado isso. E isso é uma coisa que, assim, cara, olha como impacta fortemente na nossa vida, né? Quando você começa a se dedicar tanto para as coisas de Deus, né? Então, tudo na sua vida, cara, ela acontece de coisas maravilhosas, mas também de provações, Sim. né? Então, às vezes, a gente encontra mais provações, mas a gente sabe que se passar por ela vai vir uma coisa muito boa, né? E às vezes a gente olha desse fato de ser cristão, a gente fala assim, cara, eu tenho medo de pecar, né? Tenho medo de fazer alguma coisa que desagrade a Deus, né? Então, cara, isso aí acho que assim, para nós não tem preço, né? De Sim. quando a gente começa a ter essa consciência, né? Que a gente acaba querendo não somente uma aliança, mas um compromisso, né? Com Sim. Deus. Então, bom, se eu tenho um compromisso com Deus, então eu tenho que honrar, né? Honrar e ser fiel, mesmo que a gente não consiga. Sim. É que existe uma diferença, né, entre você premeditar alguma coisa e você cair porque você não teve força. Sim. Mas não estava com aquela ideia. Sim. É diferente. É diferente. Então, eu acho que a misericórdia de Deus cabe aí. Sim. Não só nessa questão, mas também, mesmo que você foi com intenção, mas você viu que estava errado e se arrependeu, também cabe. Uhum. Entendeu? E aí, cara, assim, nessa... Também não sei se você vai lembrar, mas beleza, provavelmente você deve ter alguma aí em mente. Quando você fala, pô, lembro da questão do Frei Gilson e tal, qual que é aquela música que você fala, cara, isso aqui marcou minha trajetória de, sei lá, andar com ele, assim, sabe? Quando vocês começaram a ter mais proximidade, ir para mais encontros e tal, tem alguma música... Eu sei que tem uma música aí que, né, é a cereja do bolo aqui pra gente, mas a gente vai deixar pro final. Tem uma que essa daí é especial. Essa daí é bem especial. Mas acho que essa aqui acho que tá na vida de todo mundo, né? Como é que é?
seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Que é clássica, É né? clássica, Essa é né? clássica, né? Cara, é engraçado porque a gente fala que é tão clássica, porque assim, toda missa, qualquer igreja que você vai, essa música, assim, em algum momento vai estar presente ali, né? A galera Ou gosta você fala assim, eu bastante, canto uma música lá do, sei lá, do Frei Gilson. Cara, é essa, né? né? O pessoal gosta bastante dessa música. Como tem aquelas músicas, canta uma música do Padre Marcelo Rossi, sempre tem uma também que é, né, as músicas chicletinho, né? Tem. Respira. Exatamente. E aí, eu acho que um pouco disso que a gente trouxe, né? É um pouco desse contexto, né? A gente mencionou uma passagem bíblica, Josué 1:9, né? Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isso te traz muita coisa? Eu acho que pra todos nós, né? Porque é até questão de fé de você acreditar. Porque tem até uma música do Padre Jonas que fala aquela... Ah, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Porque na verdade, nós somos chamados. O que vai acontecer, como vai ser, é Deus. É Deus. A inspiração vem do Espírito Santo, né? Então, cabe a nós a estarmos abertos e deixar ele agir. Sim. Então, essa passagem é mais voltada, né, para fé, para a gente acreditar, não ter medo, que quem vai fazer a obra é Deus. Sim. Nós somos aqui, os semeadores, né? Uhum. Então, ele que vai fazer A tudo. obra é dele, né? Exatamente. E aí a gente entra num Aí outro cabe, né, ponto, naquilo né? da vergonha, você não pode ter vergonha. Exato, né? Tira a vergonha Deixa de lado. Não é você, né? Não é. Deus fala assim, vai lá Vai e, lá, cara, só vai. vai. É igual, O resto deixa comigo, né? Exatamente, só vai. Aquele ditado que a gente fala, né? Joga pro pai que... Que ele resolve. Exatamente. É bem isso mesmo. Cara, bom, a gente tá praticamente na última parte aí do nosso podcast, né? Tem mais algumas coisinhas aqui. E aí, trazendo um pouco a questão, a música, né? E o legado que você carrega com a música, né? Quando você olha isso, qual que é a sua missão com a música, cara? Rapaz, é levar a Deus através da música, né? Fazer ela cumprir o seu papel, né? Uhum. E eu venho percebendo isso desde quando eu vim contando a história de pequeno. Porque assim, eu ia pra um canto, me puxava pra cá. A música tá aqui, me puxava pra cá. Falei, meu Sim. Deus do céu. Falei, é isso. Então, E eu comecei também a me aprimorar também na questão vocal e não cheguei ainda, talvez, àquela coisa, né? Mas assim, eu já vi tantos ministérios também, pessoas que não têm aquela aptidão também. Nossa, aquela técnica maravilhosa. Mas, cara, tem uma unção. Você chega no lugar assim, você chega arrepiado, assim, sabe? Então, assim, Deus não escolhe os capacitados, né? Mas capacita aqueles Os que ele escolhidos, escolhe. né? Então, é bem isso. Cara, você falou disso, eu me lembrei de um casamento que eu fui. Tava te convidado no casamento, né? E quando você falou das pessoas que têm uma unção, né? E você vê que o negócio inflama, cara, não importa. Não interessa. Quando Deus tá conduzindo ali, ele conduz com maestria, né? O Espírito Santo só pra onde ele quer, né? E aí eu lembro um fotógrafo, né, que tava nesse casamento, mas o cara não é católico nem nada, só tava ali fazendo realmente o serviço dele, né? E aí passou esse casamento, o cara, depois nas redes sociais dele, a gente acabou até achando, né? Ficou bonita as fotos, tal, a gente foi procurar pra ver o que ele tinha postado no Instagram e tal. E aí ele gravou um vídeo, né? Ele fez um post lá no Instagram dele falando, ele falou, pô, gente, participei de um casamento esse final de semana, e ele falou assim, não sou católico, mas uma coisa eu tenho que falar pra vocês. Quando o Espírito Santo, ele começa a tomar conta do lugar, é assim,
eu escutei coisas que pareciam vozes de anjos. Cara, era alguma coisa que estava muito além do que aquela celebração de casamento, né? E era um casamento que, assim, tinha muita gente ali voltada da cola de Deus, jovens sarados, tal, né? Então, era um grupo de pessoas ali que a gente se conhecia e foi todo mundo participar desse casamento. E eles começaram a cantar aquela música, Hoje o céu se abre. Só que ficou uma coisa que, assim, cara, fugiu do padrãozinho, né? Quando a gente tava falando do músico, de colocar a alma, né? Pra, cara, Sim. tá ali, tá participando. E a música, ela inflamou o ambiente de uma forma que, assim, quando você olha o áudio, né, das gravações que fizeram e tal, e você escuta, você fala assim, ó, como a igreja estava contagiada pelo Espírito Santo, né, agindo naquele momento, transformando aquele casal em si, né, e ficou todo mundo, assim, deslumbrado. O cara que não era católico, né, provavelmente de uma denominação protestante, né, ele não fala exatamente qual é, mas ele fala assim, cara, aquilo ali pra mim, assim, me arrepiou de ter escutado, de ter participado daquilo, né? E ele fala como aquele momento foi lindo e mágico ao mesmo tempo, né? Então, cara, você disse tudo. Quando tem a unção ali, né? Deus toca e fala, joga pro pai que é gol, né? Cara, você vê Só dá que o o passo. negócio... Exatamente, né? Então, meu, é algo assim que... Eu falo, nos deixa felizes de ser católicos por escutar esse momento, assim, sabe? Sim. Mas Então, não tem ego, a gente tá falando, só entrega. Vai. Ah, Deus te exato, chamou pra fazer tal coisa? Vai. Ah, tô exato. com medo? Vai do mesmo jeito. Se ele te chamou, ele vai te fazer alguma coisa. Ele já Só fez com os apóstolos, vários personagens da Bíblia, da né? Bíblia, né? Só vai. E Só quem vai fazer segue. a obra dele, quem vai inspirar as palavras, tudo, é É ele. ele, é Entendeu? ele. É tanto que eu lembro uma vez que cara, eu sou tão envergonhado, tenho uma vergonha, cara. Igual eu falei pra você, não sei como é que eu tô aqui gravando esse podcast aqui, porque pra falar, até que eu tô desenrolando. Aham. Mas eu fiz um show e tive a graça de voltar nessa cidade que me acolheu com tanto carinho, que foi Dois Mãos do Buriti. E eu voltei lá e fiz um show lá pra eles. Toquei algumas músicas já conhecidas e tal. Uhum. Inclusive, contei até uma música minha que o Frei gravou, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar pra aquele povo ali que me acolheu, que eu não tinha o que falar. E antes de acontecer o evento ali, teve a missa, né? Acho que era até de Nossa Senhora Aparecida. Nossa. Aí eu fui lá, falei, vou entregar tudo pra mãezinha e comunguei e tal, e fiquei com aquele medo assim, o que que eu vou falar? Porque assim, eu vou te falar, eu era muito na linha de trás, então eu Sim. ficava muito ali na música, tocando, o Uhum. pessoal pedia as músicas, acho que eu tinha uns 300 louvemos, sabe aquele louvemos assim, Aham. na cabeça? Hoje eu não lembro nem na metade. Mas, então eu ficava muito na linha de trás, assim, e o pessoal que era pregador, o próprio pai Uhum. na época também. Eles falavam lá e eu ficava ali. E eu nunca tinha esse tipo de contato. Até uma vez teve um pai que falou, só vai lá animar. Eu falei, o quê? Eu animar? Eu? Eu não. Vai lá, irmão. Eu falei, vai lá, irmão, vai animar lá. Eu falei, não, cara, não posso não. Aí o que eu fazia? Eu pegava e cantava uma música atrás da outra, porque eu não sabia o que falar pro povo. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí na hora, assim, cara, eu fechei o olho. Tinha um pessoal na minha frente lá, o povo tava na minha frente. Eu falei, meu, seja o que Deus quiser. Pedi a ação do Espírito Santo lá e vai colocando as palavras na minha boca. E fui, cara, uma música atrás da outra, mas eu já não falava, eu já não cantava música atrás da outra. Sim. Eu falava alguma coisa, uma oração, fazia alguma oração, cantava a música, já emendava em outra música, mas não cantava a música, eu fazia outra oração. E ia assim, cara, e eu com o olho fechado ia embora. E o pessoal já tava, sabe, como virou um lugar assim de adoração mesmo, sabe? Que da hora, E eu cara. falei, meu Deus do céu. Diferenciado, né? Aí eu falei, cara, é isso mesmo. Então, aí, por isso da passagem também. Uhum. Sabe, da música que eu falei do Padre Jonas Amém, é isso. Uhum. Resumidamente, na messe que Deus nos convida, é praticamente isso. Vai, eu te chamei pra isso. Vai lá. Só vai. manda bala, né? E eu demorei muito porque eu sentia muito no coração de fazer esses vídeos e tal que a gente tá fazendo agora, né? Uhum. E eu não sabia pra onde que eu ia. Até que Deus deu a graça de encontrar o Cícero. E não foi nem na paróquia, que às vezes ele ia lá na paróquia, na missa de cura. Eu fui conhecer ele lá na Itália. Cara, isso é uma história muito louca, né? Porque assim, a gente às vezes tá tão perto. Não vou dizer tão perto, né? Porque, cara, Zona Norte pra Zona Oeste, Zona Sul, Zona Sul. pra Zona Sul, cara, é bem longe, né? Não é É que assim, dependendo de onde você fala Zona Sul, cara, tá bem longe tá mesmo, bem assim, longe. né?
Mas, pô, nas andanças de paróquia em paróquia, às vezes fica mais fácil. Agora, se conhecer na Itália Foi, cara. é E loucura, ele hein? falou, nossa, eu queria conversar com você e tal, eu nunca... Eu fui lá na paróquia 2 vezes, você não tava, porque na época das missas de cura que o Frei Aham. Gils fazia, e eu não... ou eu ia viajar, eu tava fazendo alguma coisa, mas é sempre missão, assim. E eu falei, aí teve a peregrinação no final do ano, acho que foi 2025, 2024, se eu não me engano. Acho que foi 2024. Aí, tamo lá, de repente, lá acho que, eu não sei se é da... A gente foi visitar o Corpus Padre Pio lá, eu até esqueci o nome da catedral lá, da igreja. Aí ele chegou lá, ô, Suri. Eu falei, Ô, queria falar com Sorin! você, queria te Né? conhecer, não sei o que. Eu falei, ô, rapaz, você me conhecer, quem sou eu, né? Eu falei, O Cisão fala assim, ô, Sorin! ô, Suri, ele tá ali, inclusive, né? E eu falei, tá aí, começou a conversar. Aí no casamento Foi da Soniela e Daniel. da Sonia e do Aham. Daniel, eu conversei com ele de novo e queria fizer. A gente conversou também junto com você, né? Dessa questão de gravar e fazer os Sim. covers e tal. Eu falei, aí, pai, tamo aqui agora. Só Estamos vai, né? aqui. Só vai. Só vai. O Inclusive, que Deus vai fazer, a gente não gente. sabe. Exato. Inclusive, gente, né, o Edson falou aqui pra gente, a gente tá fazendo um trabalho aí maravilhoso, né? Assim, de verdade, um trabalho incrível, né? De fazer alguns covers, né? Alguns lançamentos aí com ele cantando e É. tocando, né? Quem diria que ele ia sair da parte de trás e vir pra Ele vai parte da pra frente. frente, né? Tá, hein? Então, se preparem, sigam o canal aí, porque assim, a gente vai lançar muita coisa nova aqui no canal, né? Inclusive dessas gravações aí que a gente vem fazendo aqui com o Sim, Sorin. sim. Cara, é algo assim extremamente incrível. Eu acho que quando, novamente, né, a gente coloca Deus na frente dos nossos projetos, as coisas, né, elas vêm de forma assim que, não é fácil, mas, né, com ele conduzindo, Sim. o peso é menor, né? Então, acho que esse é o mais importante e, né, cara, que assim, Deus sempre abençoe esse ministério, porque acho que, cara, essa parceria que a gente vem Nós fazendo todos, aí, né? Porque foi algo que Deus quis, né? sim, E tá dando sim. certo. E eu sei se eu tenho um coração da bexiga, viu? Porque chega, pô, irmão, que não sei o quê. Eu falei, meu Teimoso, cara, é rapaz, teimoso, mas é um coração grande, né? querem me conhecer. Por que vocês não viram em mim, pelo amor de Deus? Eu Exato, fico cara. pensando até hoje, mas Exato. aí É, estamos aí. cara, se você pudesse, né, deixar uma mensagem, né, para as pessoas aí, né, que nos assistem, né, que vão assistir no futuro, se Deus quiser, Espero que vocês assistem bastante esse é, podcast aí, viu, gente? Compartilhe também, porque... né, que assim, cara, às vezes, e aí eu acho que é dois pontos, né, eu tô olhando aqui, Jesus tá olhando para mim, cara, sabe, veio os pensamentos assim, né, mas a gente sabe que muita gente às vezes passa por perdas, né, e larga tudo, né? E você passou por perdas, só que você abraçou tudo, né? Porque você colocou Deus na frente para Sim. Deus conduzir. Então, o que você mandaria de mensagem para essas pessoas que talvez estejam passando por esse momento, né? Mas como você também passou e hoje, graças a Deus, você tá aqui, cara, tem aí essa sua carreira de músico, né? Teve a oportunidade de viajar, conhecer muitos lugares, tá com uma das maiores pessoas do mundo aí, né, à frente da evangelização. Que mensagem que você daria para essas pessoas? Eu deixaria a mensagem, essa passagem mesmo. É, que você não se abale, que você seja forte e corajoso. Independente do que aconteça na sua vida, das tribulações, das tristezas, abrace Jesus. Abrace Deus. Pede a intercessão da nossa mãe também, que ela nunca... Gente, é uma coisa assim, Deus está vendo o que nós estamos passando. Nossa mãe também vê. Mas eles querem a nossa oração, eles querem enxergar que eles podem ajudar a gente. Então, assim, é uma experiência de fé, sabe? Não tem por que a gente temer, ficar com medo, se sentir perdido. Se nós se sentirmos perdidos, nós temos o Espírito Santo que pode nos conduzir e clarear as nossas dúvidas, né? Sim. E se a gente tiver querer uma graça, assim, vamos dizer, mais rápido, nós temos a mãe, né? Que intercede por nós. Então, tem até uma passagem também que fala que Jesus fala por que nós temos medo, né? Que a gente fala que nós temos muitas vezes a fé fraca, né? Uhum. De acreditar. Então nós precisamos acreditar. Mesmo que você, putz, mas será que... Não, acredite. E é isso. Não se desesperem, nós temos um Deus todo-poderoso. A gente sabe disso. Por que
às vezes a nossa emoção, né, traz coisas que querem nos abalar. Não, arranca fora, isso aqui não é meu. Abandona esse sentimento de emoção e seja cristão mesmo, seja forte. E acredite em Deus, reze, mesmo que demore, continue insistindo, reze, coloca nas mãos da mãe, que a graça vem. E vai, né? Cara, sensacional. Antes até da gente encerrar, se vocês que acompanham, a gente vai ver que esse podcast aqui, esse episódio, ele tá um pouquinho mais longo do que os demais, mas acho que vale muito a pena. Acho que a gente tem muita coisa, né? E novamente a gente falou desses lançamentos. Então, quero que vocês acompanhem. A gente vai trazer aqui um pouquinho, né? Sorin trazendo aí uma música pra gente, né? Até o momento da gente poder finalizar. Então, Eu lembrei a música do que o meu irmão gostava. lembrou? Lembrei. Então agora... É da Agnus Dei, mano. É que a gente tá com a nossa mãezinha aqui, né? Aguenta coração. Então, ó, se você pegou aquele momento lá atrás, agora se prepara que a música veio. Ela se chama Eu Quero Ser Teu Filho. Essa música é linda demais, cara. Vou tentar aqui, viu? Manda bala, manda bala. Estrela que brilha à noite, chamando os teus filhos pra luz. Clareia o nosso caminho, nos leva a Jesus. Tão forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança. Contigo me sinto feliz, me sinto criança. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Levanto as mãos pra te buscar, e o meu coração parece desprender de mim pra te alcançar, te abraçar e para te dizer: eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria. Cara, que música... Você já conheceu essa música? Não. Essa música é fantástica. Cara, eu nunca escutei essa música. A música é muito boa. Meu irmão gostava muito dessa música. Nossa. Cara, arrepia de escutar, assim. Cara, que música poderosa, né? Olha... Ela é muito cara, eu sou suspeito de falar o quanto eu amo a mãezinha. Então, assim... as graças alcançadas através dela, né? Dentro da minha casa, né? Cara, eu escuto qualquer música que eu escuto de Nossa Senhora, pra mim, assim... Cara, me toca de uma forma que... Eu falo, cara, eu tô arrepiado, parece que eu tô com muito frio, mas é assim, cara, Amém. a gente fala, né? O Espírito Santo, ele vem, assim, cara, e toma conta do lugar mesmo. E que outras músicas você trouxe pra gente, Cara, aí, pra eu gente... Eu trouxe uma que eu fiz em parceria com um amigo de banda, com o João. A galera já conhece, já. Essa já tem, acho que se eu não me engano, tem 5 milhões de views já. Então já tá chicletinho também. Já. Cara, 5 milhões Só de que views, né? O pessoal não imagina, né, que de quem foi feito, né? Mas ela se chama Bem Com Tua Glória. Geralmente eu faço muito música de Espírito Santo. Não sei porquê. Antes de você cantar ela, A história, né? Conta só um pedacinho da história dela. Ela foi feita na pandemia, né? Foi acho que foi 2020 que teve a pandemia, né? 2020, 2021. 2021. E na época o Frei, ele sempre celebrava no estúdio. E foi na época que foi bem complicado, porque ninguém podia ir na missa. E é uma das coisas assim que eu me sinto privilegiado, porque eu pude participar da missa todos os dias. Final de semana também, né? Top. Missa do Sábado da Aleluia, que foi também. Cara, eu fiquei, nossa, isso pra mim é muito mais valioso do que tocar num show, cara.
acho que não tem comparação. Não. Eu posso ficar, sei lá, vários tempos sem tocar num show, mas missa, acho que é o palco da ressurreição, não tem jeito. E nesse dia, a gente, depois da missa, a gente tava conversando lá, escutando algumas músicas, outros ritmos, a gente falou, vamos fazer uma música? Eu falei, vamos. Aí eu comecei, Fogo Santo, vem queimar. Aí o João, vem os meus desejos, e foi assim, que impedem de enxergar. Aí foi uma atrás da outra. Seu amor sobre mim está além do que os meus olhos podem ver. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei, é bem maior, então não vou desistir. Eu quero conhecer o que sonhou pra mim. Eu sei, é bem maior, então não vou desistir. Vem com a tua glória, me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vem com a tua glória, me enche de novo, eu te peço. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Vem com a tua glória, vem. Vem com a tua glória, vem. Me enche de novo, vem. Me enche de novo, vem. Vem com a tua glória e restaura a minha história. E vem cumprir o teu querer. Cara, é uma música que realmente, assim, acho que muita gente, né, a gente fala que escutou, porque, cara, é uma música realmente do Espírito Santo fortíssima, né? E aí, eu lembro de você ter comentado, né, a gente, na nossa conversa, de que faltava uma música pro Frei completar o CD. E era essa. E era essa música. Era a cereja do bolo, então. Que tava voltando, né? Eu já tinha feito alguns. Uhum. Aí depois a gente... Pra gravar eu nem lembro qual que era o álbum do CD. Era uma música também que era do João também, não lembro. Mas era essa que tava voltando. Aí ele escutou, não dá pra ninguém, não. Essa, eu quero. E quem interpreta ela é a Bruna, né? Uhum. A vocalista da banda, né? Ela que interpreta essa música. Que da hora, cara. Cara, essa música foi... Porque também eu tinha sempre aquela coisa de querer compor, sabe? Uhum. Então, até vi um vídeo também do Dalver Magallo na época, que ele falava como ele compôs aquela música. Encontrei com Jesus no jardim. E ele falava que ele estava diante do Santíssimo ali, e a árvore estava tirando a atenção dele, e ele não conseguia. Aí ele explica lá e tal, e fala como é que nasceu a canção. Eu falei, caramba, que coisa, né? Pra nascer uma música sempre tem uma história. Uma história por trás, E né? essa foi depois da pandemia, né? A gente tava passando uma situação bem complicada, todo mundo apertado e faltando aquilo. E realmente vem com a tua glória, né? Restaura tudo. Restaura Escreve tudo uma história na minha e, cara, graças a Deus ele veio, restaurou tudo, né? Graças a Deus. Graças a Deus, acho que a gente se sente muito lisonjeado por isso, né? E aí, pra gente fechar, cara, manda aí aquela boa. Ah, tem uma... Mais uma boa. Não, essa aqui acho que você vai... Eu vou também. Pessoal da fraternidade.
posso mais conter em mim este desejo de ti. Está crescendo mais. Não posso mais fingir que não vi ao incômodo em mim que não me deixa em paz. Não posso mais. Esqueci. Incômodo em mim que não me deixa em paz. Ao viver é assim mesmo, né? Não posso mais fingir que não vi ao incômodo em mim que não me deixa em paz. Vem, traz pra fora tudo que há um tempo arde em mim, o amor que eu conheci. Vem, me transforma e me impulsiona a transformar o mundo a partir de mim. O teu Espírito me tira do conforto e me revela a tua vontade, boa, perfeita e agradável. A tua obra em mim será conhecida, a tua mão me faz nova criatura. Já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. E essa é a história de Sorin. Mostra até que nas maiores dores podem tornar ponte para algo maior. E talvez hoje você tenha encontrado um pouco da sua própria história aqui também. Assim encerramos mais uma vez, meus irmãos, esse episódio incrível, cheio de história, de dor, mas de muito amor e fé. Quero agradecer vocês imensamente. Compartilhe esse episódio, acompanhe nosso canal que vai ter muita história nova ainda vindo aí, né? As gravações que a gente está fazendo aqui com o Sorin. Espero te encontrar aí nos próximos episódios. Continuamos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.